Olá, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que seria o CIS Benchmarks, né? É um recurso interessante no mundo do Kubernetes e é um recurso muito útil, né, para a gente fazer um assessment ali da segurança do seu cluster Kubernetes. Só para dar um contexto, o que é o CIS primeiro, né? O CIS é o Center for Internet Security. Essa é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e a ideia deles é criar padrões para você ter como medir esse nível de segurança em vários aspectos para vários produtos. Então é uma organização que já tem aí 25 anos e ela faz aí também toda essa parte dos benchmarks para vários produtos, não só para Kubernetes, né? Então aqui a gente pode encontrar aqui como membro, você consegue ter acesso a todos os benchmarks ali disponíveis, né? Você vê que ele tem benchmarks inclusive para vários sistemas operacionais. O que tem dentro de cada um desses basicamente são ah, testes, né, de segurança e recomendações que você tem para cada produto, para cada característica do produto na parte de segurança, né? Então ele vai falar, por exemplo, olha, configure, por exemplo, a rede com os dispositivos de rede de tal e tal maneira, da melhor maneira possível, crie uma regra de firewall para fechar tal tráfego e assim por diante. Aqui no caso, o que a gente vai tratar nesse vídeo é justamente a parte dos profiles para Kubernetes. Nesse caso, a gente pode ver aqui que já existem vários prontos, alguns para nuvens específicas, como Alibaba, como Amazon EKE e vários outros aqui. O que a gente está usando no caso do ecossistema Rancher, né, SUSE Rancher, são esses genéricos aqui, que são CIS direto. Né? Tem o CIS Azure, o CIS Kubernetes diretamente, que seriam esses aqui. O mais recente é a versão 1.9. Se eu abrir ele aqui, vocês vão ver coisas do tipo, olha, configuração do control plane. Você deve configurar o seu API server para ter certeza de que ele não está aceitando a autenticação anônima, por exemplo. Então tem uma série de testes aqui que são feitos para garantir o mínimo de segurança. Isso se aplica a todos os componentes básicos aqui, então tem, por exemplo, etcd, o scheduler, a configuração do control plane, configuração dos worker nodes. Então tem serviço por serviço, coisas que são recomendadas para você fazer. Como é que isso aqui se aplica dentro do ecossistema do Rancher? Bem, aqui dentro do Rancher, a gente oferece algumas opções para você rodar isso, né? Rodar esses benchmarks. Uma delas é você fazer essa parte da configuração do, do CIS Benchmark através de um plugin que tem ali dentro do Cluster Tools, onde você vai conseguir rodar esses benchmarks aqui. Inclusive você vê que tem alguns específicos para o RKE e tem alguns aqui genéricos, né, que são aqueles que a gente viu ali na página do CIS, e tem uns específicos para o RKE e para o K3S. Então você vê que tem uns ali, por exemplo, que estão marcados como hardened e outros como permissivos. Os que estão marcados como hardened quer dizer que ele vai tentar aplicar todas as recomendações possíveis que estão naquele profile. Quando ele está marcado como permissive, quer dizer que alguns dos itens mais, vamos dizer, mais difíceis de ser implementados ali, que podem afetar a funcionalidade, eles vão ser ignorados. Então eu vou ter uma instalação um pouco mais permissiva, mas mais fácil de manter. Aqui dentro do Rancher, a gente utiliza um, um projeto chamado KubeBench. Então, esse KubeBench aqui é o que é o componente instalado dentro do Rancher. Então, você vem aqui dentro de Clusters e abrir, por exemplo, a parte de Cluster Tools. Aqui eu vou ver que eu tenho um componente de CIS Benchmark no Marketplace. Uma vez instalado esse componente, eu vou ter aqui uma nova seção chamada CIS Benchmark. Aqui eu vou ter os meus profiles disponíveis, que ele baixa diretamente do site ali, né, do CIS. Então aqui eu tenho todos os profiles que são aplicáveis ao ambiente do Rancher. Então tem alguns de RKE, RKE1, RKE2, K3S, GKS, GKE, EKS e o CIS
genérico e o AKS. Aqui no caso eu tenho 16 profiles prontos para usar. Cada profile desse tem algumas limitações, por exemplo, com a versão mínima, a versão máxima. E aqui eu vou fazer os meus scans. Então eu posso criar um scan escolhendo qual o perfil que eu quero testar contra o meu cluster. Então, por exemplo, eu peguei aqui o genérico do RKE2 CIS 1.9 e aqui eu vou escolher rodar ele apenas uma vez ou rodar ele no schedule. Eu posso rodar ele, por exemplo, diariamente ou semana por semana. Então, se eu colocar aqui para executar, o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse scan através do projeto chamado CubeBench. O CubeBench, você pode ver aqui que ele vai abrir um novo namespace, onde eu vou ter aqui um CIS Operator System. Aqui dentro eu estou vendo um pod executando esse meu scan. Sonobuoy é um outro projeto que vai agregar os resultados de cada teste desses. Então aqui no caso ele está rodando todos aqueles testes através desse pod aqui. Ele é um job, na verdade, né? Eu não tenho muito como ver o que ele está fazendo, eu posso ver alguns logs aqui para ir acompanhando o progresso disso, mas eu não tenho mais muito feedback em cima disso aqui. Então ele está rodando cada um daqueles testes, agregando os resultados, jogando para o Sonobuoy, que vai gerar um reporte final. Bem, uma vez executado, você vai ter aqui o resultado do seu scan. Aqui no caso eu estou com dois scans, né, iguais, mas aqui eu tenho 130 testes usando esse profile do CIS 1.9. Desses 130 testes, 70 passaram com sucesso, 11 falharam, 44 deram warning e 5 não são aplicáveis a esse cluster aqui. Então, se eu clicar aqui no próprio scan, eu vou ter um detalhe de todos os testes que foram executados. Então, por exemplo, esse teste aqui falhou. Verifique que as permissões no pod de API estejam em 600 ou mais restritivos. Nesse caso aqui ele falhou, está diferente, lá no null master do Rancher. E assim por diante. Então eu tenho aqui todos os que falharam, os que deram warnings. A maioria deles aqui são de permissões. E aqui os que passaram com sucesso. Então eu tenho, por exemplo, tenha certeza que o pod do API Server esteja como dono com o root, por exemplo. Então ele passou aqui. Muito bem, aqui é a parte do CIS. Eu tenho também como integrar isso diretamente no Rancher. Quando eu vou criar um cluster customizado, eu consigo escolher aqui na seção de Security o meu profile do CIS. Então, o que isso aqui quer dizer? Eu já vou aplicar aquelas melhores práticas que estão ali determinadas naquele profile. Então, o meu cluster já vai nascer de uma forma bem mais segura. E dependendo do que eu escolher aqui, tanto da versão do Kubernetes como do K3S, ele vai aplicar um profile diferente. Essa é uma maneira de você garantir a segurança ali do seu cluster desde o início. Isso aqui é atrelado a essa parte do Pod Security Admission, onde eu posso já fechar também algumas regras de admissão. Eu consigo aumentar mais ainda essa segurança ali por padrão dentro do meu cluster. Bem, essa é uma coisa pontual, né, onde você vai ter que ficar rodando ele aqui e comparando. Você vê que não tem muito recurso aqui em cima, além de visualizar ele diretamente na tela. Como é que a gente automatiza isso dentro de um cluster Kubernetes? A melhor maneira é você usar o NewVector, né, o SUSE Security. O próprio SUSE Security ele já tem essa parte do CIS embutida nele. Então, além de todos os compliances que ele já trata lá, como PCI DSS, DISSTIG, GDPR, HIPAA e vários outros ali que você pode ligar para o seu cluster, ele sempre calcula o do CIS juntamente disso. Então, eu já tenho aqui testes feitos diretamente aqui na sua aba de Assets, em cima dos nodes, onde ele vai ser mais aplicado, né, por padrão ali do CIS. Então, ele vai fazer testes em cima dos nodes. Então, todos aqueles testes que a gente viu ali,
eles estão sendo tratados aqui. Então ele já vai te dar um relatório disso daqui e falando, olha, o seu cluster está precisando de algumas medidas ali para melhorar isso. Ele vai se aplicar também a, por exemplo, alguns containers. Ele pode encontrar aqui, por exemplo, containers que estão rodando no modo root, não deveriam, né? Então ele poderia te avisar isso aqui também quando você desce para o nível de containers e vem aqui na aba de compliance. Então, alguns deles aqui vão me mostrar algumas dessas recomendações. Nem sempre ele vai achar aqui alguns deles. São casos muito específicos que ele se aplica mais a nós, né? Bem, isso aqui é aliado a toda a parte de tratamento de CVEs ali, né? E alguns outros controles de segurança que a gente tem dentro do próprio Rancher vão garantir ali a segurança do seu cluster. Aqui vocês podem ver que eu estou aplicando aqui no caso um CIS do RKE2 versão 1.8. Eu posso forçar um scan aqui a qualquer momento. Bem, é isso, gente. Obrigado. Qualquer dúvida, só perguntar.